Hoje também, quando eu falei a um paciente que eu estava fazendo esse livro e que eu queria iniciar esse processo, acho que é o início, né? Mas já é alguma coisa. Eu disse a ele que eu ia, então, fazer o livro e ele me disse: ah, não, Daniela, eu vou estar lá e eu quero falar. Ele foi muito ajudado pela teoria do Firenze, acompanhou, né, isto, e tem uma gratidão, eu acho, pelo autor e uma vontade de que outras pessoas no mesmo sofrimento que ele, que eu, possam ter, né, esse amparo. Então, o Rodrigo agora foi meu paciente e ele vai contar um pouco da história dele, de como ele iniciou o tratamento e como ele está hoje. O mérito não é para mim, o mérito é para o Firenze, é para esse autor que descobriu isso. E ele me ajuda, né, vamos ter mais 2 depoimentos, a, de certa forma, provar. Sim, eu sou a experiência viva de como eu estava e de como eu estou hoje. Né? Então, de que tem cura, de que possa nascer aí uma esperança em muitas pessoas. Rodrigo, muito obrigada também por tudo. Obrigada por estar aqui, por ter topado isso, né? Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. E quando vocês lerem o livro, eu sou o caso dos chinelos. Vocês vão saber. O meu tratamento, ele levou em torno de 8 anos, com algumas idas e vindas, né? Mas já concluí o tratamento. Quando eu procurei a Daniela, eu me assustei. Eu entendi, na medida do possível, é claro, que o que eu ia encontrar no caminho era muito difícil de lidar. Eu não me dei conta na época. Eu fiquei um par de meses na terapia e logo depois eu saí. Mas voltei, 6 meses. Talvez eu tenha ficado me preparando, mas voltei. No início do tratamento, eu tive um acompanhamento com psiquiatra e medicações. Um diagnóstico prévio, borderline, e uma confusão tamanha que resultou em diversos afastamentos, inclusive do trabalho. Desde antes do tratamento, passei muitos anos com insônia, pesadelos noturnos, e aqui eu quero dizer pesadelos no plural mesmo, mais de um por noite. Nenhum sonho. Por mais razoável que eu fosse durante o dia, à noite eu tinha medo de espírito, assombração, escuro. E na parte do dia, tudo que fosse diferente do ritual comum do cotidiano era um terror irracional, como se toda possibilidade maliciosa pudesse acontecer. Eu tenho um caso grave de doença mental na família e, obviamente, eu tinha medo de ficar igual. O medo de enlouquecer sempre foi presente naquela época. Durante os primeiros anos de terapia, mais ou menos 2, eu acredito, eu faltava às sessões, que eu pegava no sono ou eu esquecia. A Daniela achava outro horário e eu dormia nesses também. Desculpa, Daniela. Seguidamente, eu me percebia em situações perigosas, ao ponto de me envolver em um acidente grave, uma colisão de carro, num momento de embriaguez. Na época, o habitual havia perdido sentido. A vida tinha perdido. No entanto, durante as terapias, as minhas perspectivas foram mudando. Fui melhorando. Logo retornei ao trabalho, mas os ossos do ofício agora eram um problema. Era o ciclo comum, o problema se renovou. Até que, durante o tratamento, eu lembro que nunca houve um descaso das minhas percepções. Justamente o oposto. Elas foram brilhantemente expostas como verdades, validadas. Daniela me mostrou o funcionamento e o mecanismo tortuoso perdeu a força. Não houve manutenção do status quo. A verdade crua e insensível foi o pontapé para aquecer uma vida fria. Hoje, estou sem medicação, tive alta da terapia, trabalho e sigo uma vida normal, com problemas normais. E, correndo o risco de parecer um pouquinho arrogante, esse tempo na terapia me fez perceber até problemas que os ditos normais
nem percebem. Hoje, o antigo Rodrigo está muito distante, tanto que eu preciso me esforçar para lembrar desses detalhes. Elaborar a nossa história foi a solução para mim e para todos nós estarmos aqui hoje. Obrigado. Depois eu posso contar para vocês um pouquinho como é que eu me sentia, né, e atendendo também esses pacientes. Agora eu quero chamar a Juliana, que tem um lugar muito especial nesse momento todo, porque durante o tratamento dela, ela me dizia: doutora, a senhora já está pronta para escrever um livro. Doutora, está pronta. E eu tinha medo, né? Não percebia. Então, foi por causa dela que me inspirou, que me avisou que eu estava pronta, e então esse livro também começou. Ela vai dar o depoimento dela. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana, eu falo de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu fiz meu depoimento, eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu cresci vendo minha mãe demonstrar preferência explícita pelo meu irmão, enquanto eu era constantemente desvalorizada. Eu não entendia por que gostavam tanto dele e nunca de mim. Tudo em mim parecia errado. Havia críticas constantes ao meu cabelo, ao meu corpo, ao meu quadril largo e até ao meu paladar. Era humilhação o tempo todo. As comparações destrutivas com minhas primas, sempre apresentadas como perfeitas, apenas reforçava a sensação de inadequação. Desde pequena me sentia estranha, diferente e ainda sofria bullying na escola. Havia em mim uma projeção constante de tudo que era errado na visão dela, sempre me fazendo sentir inferiorizada perante qualquer pessoa. Nada que vinha de mim tinha valor. Meu pai era ausente, viajava bastante e ficava fora de casa por meses. Então, minha mãe era autoridade. Quando chegava, eu deveria sentir alegria, carinho para ver o pai depois de tanto tempo. Mas eu sentia pânico em vê-lo. Ele tinha um temperamento autoritário, explosivo, extremamente agressivo, para dizer o mínimo. Aos 18 anos, engordei bastante e desenvolvi compulsão alimentar. A sensação permanente de não ser querida pela minha mãe, de ser tratada como alguém indesejado, gerava uma culpa imensa. Passei a acreditar que via algo profundamente errado comigo. Essa culpa me empurrava para episódios de comer de forma desesperada, sem limite, como autopunição. E quanto mais eu engordava, mais feia e inadequada eu me sentia, como se não tivesse o direito de estar bem comigo mesmo. Esse ciclo também me levou a comportamentos autodestrutivos, incluindo agressões físicas contra o próprio corpo. A sensação de estar enlouquecendo era constante. Eu sabia que havia algo errado comigo e na forma como a minha mãe me tratava, mas não conseguia nomear, não tinha certeza. Isso me confundia ainda mais, porque ao redor todos gostavam dela. Então eu me perguntava como só eu podia sentir o contrário. Meu irmão, especialmente, adorava. Afinal, ele era tratado como um rei. Essa discrepância me deixava em uma solidão esmagadora. Sentia um vazio, um abandono existencial, fazendo surgir sempre a mesma pergunta dolorosa: por que só não gostam de mim? Sempre procurei ajuda, desde os meus 18 anos, de psicólogo em psicólogo. Aos 22, encontrei uma profissional com quem permaneci por 2 anos, sem resultados de tratamento. Em 2018, apresentei sintomas de síndrome do pânico. Fiquei alguns meses tentando melhorar, sem sucesso, sem medicamentos, embora precisasse. Naquele período já manifestava sinais de transtorno borderline, embora não tivesse conhecimento sobre a doença. Em fevereiro de 2019, encontrei uma psicanalista com abordagem Gestalt. Permaneci 1 ano em tratamento.
infelizmente, ao final do período eu estava pior do que no início, desacreditada, mais traumatizada que no início da terapia. A sensação de despersonalização era constante, cada vez mais intensa. Nada fazia sentido. Eu me sentia louca e culpada por achar minha mãe ruim. E, consequentemente, abandonei o tratamento. Posso dizer sem exagero, com essa profissional fui retraumatizada. Em 2020, depois de assistir alguns vídeos no YouTube, encontrei a doutora Daniela Temarim. Naquele momento, senti algo que não experimentava há muitos anos. Esperança. Havia convicção no que ela dizia e uma precisão com que falava de experiências que eu reconhecia de forma visceral. Iniciamos o processo terapêutico. Certamente ela se viu dentro de um caso gravíssimo. Eu, filha de mãe narcisista, com todas as sequelas de trauma, sintomas intensos e ainda carregando os estragos deixados pela profissional anterior. Enquanto uma me dizia que minha visão estava distorcida, que eu via minha mãe de forma errada, agora a doutora Daniela me dizia: você vê certo. Minha história era verídica. O que eu contava realmente aconteceu e não produto de uma fantasia. Descobri que era verdade, que eu vivia era tão horrível que eu desejava que não fosse. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse, significaria que eu não sabia viver. Era uma dor dupla. Além de todas essas questões, ela ainda teve que corrigir os estragos feitos por outra profissional. Toda vez que eu tinha dúvidas sobre se essa história era real ou produto de uma fantasia pessoal, a culpa constante fazia eu duvidar de mim mesma e da minha própria memória. Durante o tratamento, houve muitos episódios de compulsão alimentar, autoagressões e surto, onde qualquer palavra poderia piorar. A doutora Daniela segurou minha mão. Juntas, voltamos ao inferno. Quantas vezes eu quis soltar a mão dela? Quantas vezes eu esperneei como uma criança birrenta, querendo que ela desacreditasse de mim, querendo provar que eu não tinha jeito. Quanto mais amor ela dava, mais raiva eu tinha. Porque eu não conhecia esse sentimento. Eu não merecia ser amada. Nunca mereci, tinha medo. Lembro-me de um sábado. Eu estava em autoagressão. Meu marido avisou a doutora porque eu estava sozinha em casa. Ela me ligou em chamada de vídeo. Estava em casa com os filhos. E apresentou-me às crianças. E as crianças conversaram comigo. E naquele instante, eu me senti pertencente àquela família. Foi o último dia que eu cometi esse ato. Aos poucos, o tratamento foi sentido efeito. Com a doutora Daniela, eu senti um abraço que aquece, um amor em forma de acolhimento, carinho e o cuidado no compartilhamento das histórias em comum. Alguém que não estava acima de mim, mas junto comigo. A certeza que minha história, o que eu estava contando, era real. Aí eu compreendi aquela máxima que diz: pela enorme empatia consumada, que nasce quando alguém sobrevive a algo que quase lhe destruiu e conhece essa viagem de volta ao inferno nos olhos de outra pessoa. Foram 5 anos de análise. Aos poucos, durante esse tempo, o medo foi se transformando em coragem. A raiva foi dando lugar à serenidade. As águas turvas foram ficando cristalinas. Da turbulência, encontrando a tranquilidade de um sobrevivente, eu fui renascendo para mim. Hoje, lúcida e vivendo, eu posso afirmar, ainda que interposta, o merecido reconhecimento à obra e ao legado de Sandor Firenze. Ele, e sobretudo, destacou, ele ousou enfrentar seus pares, desafiou o saber estabelecido de sua época e, sobretudo, destacou a urgência
da empatia como fundamento indispensável na prática psicanalista, enfatizando que o trauma não é frescura, não é exagero, o trauma pede cuidado. E hoje reconheço, foi Firenze que me deu, ainda que de longe, a permissão para existir, sem pedir desculpas pela minha dor. Com todo o meu carinho, desejo que esse livro seja o primeiro de muitos. Que encontre corações disponíveis para escuta, transforme vidas, alcance as nações e estremeça as nossas gerações e as vindouras. Responda tantas perguntas que já foram respondidas, porém continuam com questões que retornam, se repetem e insistem porque ainda não puderam ser simbolizadas, causando dor, luta, desespero e angústia. E assim como fui acolhida, vista, reparada e recriada, desejo também que encontre esse lugar onde, que outros encontrem esse lugar onde finalmente é possível respirar. E espero de todo o meu coração que a empatia, o tato, o amor e o cuidado prevaleçam acima de qualquer técnica e ciência. Obrigada a todos. Obrigada, Julie. Bom, ela aceitou de prontidão, né? Além de me dar força para fazer o livro, ela aceitou de prontidão poder ser testemunha disso e ajudar também outras pessoas, né? Agora, o último depoimento é da Priscila, que também carinhosamente disse: eu topo. Acho que todos nós temos a intenção de poder ajudar os outros que sofrem. Bom, antes de eu iniciar o tratamento com a Dani, eu tinha ido em alguns psicólogos, mas eu continuava me sentindo igual, nada mudava. A minha vida continuava um turbilhão de sentimentos ruins e eu achei que nada iria se resolver até que uma amiga que se tratou com a Dani me disse para que eu procurasse ela, que ela iria me ajudar. Confesso que eu não tinha vontade, não tinha esperança, porque eu já tive outras experiências, mas eu sentia que algo podia melhorar. Eu me sentia desmotivada e abalada psicológica e emocionalmente, mas alguma coisa pedia para mim dar uma chance para mim mesma. Foi aí que eu procurei a Dani. Quando eu mandei a mensagem para ela, ela disse que precisava primeiro ouvir o que eu tinha a dizer, se ia encaixar ou não com ela e com a minha história. A primeira sessão foi impactante e assustadora, porque eu contei que eu morava com a minha mãe e com a minha avó, que a relação sempre foi de extrema proteção e controle da parte delas. Depois que eu contei a dinâmica da minha casa, a Dani me disse que eu fazia parte de um jogo doentio entre avó, filha e neta, e que a forma que as duas me criaram fazia parte da loucura delas. Uma avó e uma mãe narcisistas que tinham absoluto domínio sobre a minha vida. Isso me deixou com um sentimento de extrema tristeza por entender em que ambiente que eu vivia. Eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu era ingrata quando eu apontava as atitudes delas. Minha mãe, por muitos anos, dizia que eu não podia ser filha dela, porque eu não era nem um pouco parecida com ela. Ela sempre me disse que eu só podia ter sido trocada na maternidade. Teve um momento que eu comecei a realmente acreditar que eu era adotada, de tanto que ela repetia isso. Sem contar dos xingões, quando eu sujava lençóis de menstruação. Por muito tempo, quando chegava no período, eu ficava aflita. Enchia a cama de lençóis mais velhos para não correr o risco de sujar o lençol principal, porque se eu sujasse, eu seria punida. Não tive pai presente,
deixou a minha mãe ainda grávida de mim, e ela ficou amargurada com a vida, com os homens, ranzinza e queixosa da vida dela. Ela sempre colocou o que ela não teve, que eu fosse o espelho do que ela não teve. Ela criou expectativas em mim que eu não podia alcançar. As brigas e a loucura se tornaram ainda mais intensas e frequentes depois que eu comecei a me relacionar com uma mulher. Era cada vez mais castigada por isso. Se eu quisesse namorar mulheres... Obrigada. Se eu quisesse namorar mulheres, a minha punição seria minha mãe parar de lavar minhas roupas, parar de arrumar meu quarto, parar de fazer qualquer coisa que eu tinha em casa. Sem contar com as mentiras e as invenções por parte delas que me deixavam assustada. Minha mãe fingia desmaios quando sabia que eu iria para casa da então namorada em finais de semana ou em feriados. Minha avó inventava que pessoas paravam na frente da nossa casa me ameaçando se eu continuasse a namorar com ela. Nesse momento eu comecei a enlouquecer de fato. Com a cabeça confusa, já sendo abusada dentro de casa de forma psicológica, caí em relacionamentos amorosos abusivos, regado a muitas brigas, discussões por motivos sem sentido, confusão e controle, tanto da parte deles como da minha também. A necessidade de afirmação de que elas me amavam era incessante. Necessitava ouvir que era amada por elas, mesmo que me demonstrassem de outras formas. As namoradas, no caso. Depois do término do primeiro relacionamento, veio a vontade de morrer e a certeza de que nada mais fazia sentido. Depois deste, foram 2 relacionamentos bastante conturbados que me enlouqueciam, porque reativavam rejeição, abandono e muita solidão, assim como em casa. Por vezes eu pensei em pegar o carro e atirar na frente de um caminhão, fazer qualquer coisa que eu pudesse para não estar mais perto de ninguém, porque eu não merecia ter nada do que eu tinha. E por que era isso comigo? Depois de mais velha, eu busquei reativar minha relação com meu pai na tentativa de ter o amor paterno que eu nunca havia recebido, mas foi decepcionante. Sentia que só o que ele podia me dar era dinheiro e nada mais que isso. Ele tem uma outra família, com uma filha que sempre estudou em colégios particulares, ganhava tudo o que queria e eu me sentia inferior. Me perguntava o que tem de errado comigo, por que ninguém gosta de mim. Até que um dia brigamos por causa de dinheiro e o único elo se quebrou. Eu tinha consciência que não o queria perto por sua pessoa, e sim pelo que eu podia ganhar de ajuda financeira dele. Uma espécie de cobrar o amor que era meu de direito, mas eu nunca ganhei. Fui acusada de exploradora e interesseira. E mais uma vez saí como errada e não ele como um pai ausente e sem nenhum interesse por mim. Isso foi devastador para mim. Tomei veneno porque a única coisa que eu queria era morrer pela decepção e por dívidas que eu havia feito. Eu liguei para Dani e contei o que tinha feito. Estava no meu trabalho e ela foi correndo me socorrer e me levou ao hospital e me acompanhou por 5 horas até que tudo estivesse melhor e minha mãe chegar. O que não adiantou muito porque ela não conseguiu ser mãe nem aí. Para ela, não fazia sentido algum eu ter tomado essa atitude. E meu pai ficou sabendo do acontecido e disse que as minhas decisões eram única e exclusivamente minhas e que não iria intervir em nada. E que a única coisa da qual ele não queria era que a culpa sobre minhas atitudes recaísse sobre os seus ombros. Durante o tratamento foram 2 tentativas de suicídio por conta de toda a loucura que eu presenciava e vivia. Hoje, depois de muita terapia, entendo a dinâmica da minha mãe e minha avó, ainda é estressante, mas não me enlouquece mais. Consigo não me afetar, mas me indigno com a forma da loucura delas. Porém, consigo entender de onde veio todo o mal que me levou a ficar nesse estado. Digo que minha mãe, meu pai e minha avó são os exemplos do que eu não quero ser. Eles são modelos de um círculo de submissão, punição e loucura que não quero replicar com os meus filhos. Agradeço a psicanálise e ao Firenze por me ajudarem a encontrar meu caminho e perceber que eu não sou uma vilã, e sim uma vítima deles. Bom, eu agradeço
a essas 3 pessoas, mas eu agradeço a cada paciente meu que de alguma forma contribuiu, me fez crescer, me fez pensar outras coisas, me colocou desafios, né? Eu também não posso deixar de fora o meu marido. Eu acho que esse acontecimento todo está acontecendo por ele, por causa dele, né? Ele me olhou de um jeito tão diferente que eu nunca havia sido vista. Isso acabou curando algumas feridas e me trazendo a ideia de que talvez eu tenha realmente algo importante para contribuir nesse mundo, né? Então, ele foi um grande apoiador. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. Julie, muito obrigada pelo teu depoimento, né? A gente sabe que todos vocês toparam isso e talvez a gente tá com medo um pouquinho da repercussão, né? Mas é um ato de coragem e na tentativa de esperança que isso floresça e dê certo. Então, muito obrigada a todos vocês. E obrigada a todos os meus pacientes.